Adonai Ro'i lo echsar Bineot deshe Yarbitseni. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 90. Salmo de número 90. Nós iremos nesta noite meditar um pouco acerca da eternidade de Deus. E quem são os homens diante dessa eternidade. Salmo 90 diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Verso 7, somos consumidos pela tua ira, e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Amém? Vamos orar ainda, irmãos. Pai, nós te louvamos mais uma vez e te agradecemos pela oportunidade que temos de juntos meditarmos na tua palavra e ouvir a tua voz. O que nós te pedimos nessa noite é fala conosco, nos instrui, Senhor, nos exorta, nos admoesta, nos corrige pela tua palavra. E que no final de tudo somente o nome do Senhor seja glorificado. Em Cristo nós te pedimos, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, este salmo é de Moisés. Nós estamos muito acostumados, ao lermos os salmos na Bíblia, nos depararmos com Davi. Davi certamente escreveu vários salmos, mas este especificamente é de Moisés. Outros salmos não possuem ou não falam quem eram os autores.
talvez outros possam ter sido de Moisés. Só que esse, especificamente, nós conhecemos o autor, Moisés. Os irmãos sabem muito bem quem foi Moisés. Saído das águas, aquele menino, doado por sua mãe, a filha de Faraó, desde cedo perseguido. Aquele menino, Deus estava capacitando para se tornar o grande líder de Israel, o libertador de Israel. Era o mesmo que tiraria o seu povo do cativeiro egípcio. Naquele período que Moisés passou ali na casa de Faraó, o Senhor o habilitou em toda a sabedoria e ciência, e já moldava o seu coração para aquilo que o próprio Senhor estava ou tinha preparado para ele. Moisés, então, depois de assassinar um homem, vai ao deserto. E com o passar do tempo, tem um encontro com o Senhor. O Deus de Israel, de Abraão, de Isaque e de Jacó se revela para ele. E o vocaciona, e o comissiona para retornar até o Egito e tirar o seu povo daquela escravidão. De forma poderosa, gloriosa, o Senhor usa aquele homem em sinais, prodígios e maravilhas. Quando nós lemos a narrativa de Êxodo, nós percebemos a grandeza do poder de Deus se revelando através de Moisés. E o Senhor então tira o seu povo do Egito e os leva ao deserto. Chegando ali após o Mar Vermelho, nós sabemos que no deserto o povo de Israel desobedece ao Senhor. E algo que era para ser rápido, chegar logo à terra prometida de volta a Canaã, o povo de Israel, castigado pelo Senhor, passa 40 anos no deserto, sendo ali amadurecidos, testados, provados pelo Deus que eles tinham desobedecido. E ali Moisés aprende do Senhor. Aprende do Senhor ao ponto de ser pelo Senhor barrado no que diz respeito à entrada à terra prometida. Ele desobedece a Deus e o Senhor então o proíbe de entrar em Canaã. E esse salmo ele foi escrito provavelmente no final da vida de Moisés. Perceba comigo, aquele homem já velho, idoso, com seus dias contados, já partindo para a eternidade, escreve esse salmo. É um salmo litúrgico que deveria ser usado nas reuniões de Israel, tanto no tabernáculo, como mais à frente no templo, onde os israelitas usariam essa canção, essa poesia para adorar ao Senhor. Então perceba comigo o que esse salmo ele carrega: a experiência de um velho. A experiência de um patriarca, a experiência de um homem de Deus, que tinha passado pelas mais diversas dificuldades, privações, medos, oposições, guerras, conflitos, provas. Mas Moisés escreve este hino, esta canção, esta poesia, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo quem Deus é, e consequentemente, se ele escreve acerca de quem Deus é, ele terá também que meditar quem os homens são. Diante de um Deus todo-poderoso, diante de um Deus eterno, diante de um Deus glorioso, cabia a Moisés chegar à conclusão que ele,
o povo de Israel e os homens não eram absolutamente nada. E ele então escreve, e vamos voltar os nossos olhos para o texto, verso 1. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Irmãos, olha só como Moisés inicia o seu salmo, declarando Senhor. Aqui nós temos o aspecto principal do culto bíblico, da nossa posição diante de Deus, reconhecendo que Ele é Senhor. Por inúmeras vezes nos comportamos de maneira errada diante de Deus, não reconhecendo a sua grandeza, a sua soberania, a sua autoridade. Mas Moisés, o grande legislador, o grande patriarca, o grande homem de Deus, se coloca diante dele e inicia o seu salmo declarando Senhor. Ele inicia sua oração em total reverência. Quando Moisés chama Deus de Senhor, nos faz lembrar quem Deus é e rememora a autoridade que o soberano tem, além de confirmar, de ratificar o princípio de humildade que os homens devem ter ao relacionar-se com alguém tão superior e poderoso. Ele é o nosso Senhor. E ele diz, Senhor, Tu és o nosso protetor, Tu és o nosso refúgio de geração em geração. Moisés reafirma que Deus é a proteção do seu povo. Povo este que iria ter de enfrentar muitos exércitos de cidades fortificadas, mas que deveria apresentar-se totalmente confiante no guardado Rei das nações. Não seria fácil entrar em Canaã. Eles teriam que enfrentar muitos exércitos. Mas Moisés olha para o Senhor e declara, Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa proteção, Tu és a nossa cidadela, Tu és aquele no qual podemos nos refugiar e o Senhor nos livrará de todos os nossos adversários. No Salmo 94, verso 22 declara, mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Provérbios 14, 26 diz, aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Vejam bem, irmãos, partindo do princípio que o Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é alto, que Deus é sublime, consequentemente nós precisamos chegar ao ponto, à ideia de que este Deus, que é inigualável em poder e em glória, é aquele que também, dia após dia, tem nos guardado de todo o mal. Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da tribulação. Nele nós precisamos nos refugiar, porque Ele é Senhor. E a expressão verbalizada por Moisés, Senhor, traz como consequência a nossa corrida incansável aos pés deste Senhor. Porque fora dele, longe dele, distante dele, nós perecemos. Nós não podemos subsistir, nós não podemos existir. Nós só continuaremos de pé se fizermos do Senhor o nosso refúgio. No verso 2 ele diz, antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade, eternidade, Tu és Deus. Moisés se lembra da eternidade do seu Criador. O Criador estava lá,
antes da existência de todas as coisas. Ele estava em trindade, num relacionamento de amor que o levou a projetar e executar a formação do universo e de tudo que nele há. Quem sabe nessa hora, meu irmão, minha irmã, quando Moisés escrevia essas palavras, ele lembrara da sua declaração de Gênesis, quando externou essa afirmação. O mesmo já tinha dito, Gênesis capítulo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse mesmo Moisés nos mostra o Deus Criador. É o mesmo Moisés que declara que antes de tudo existir, Deus já estava lá. Ele é eterno. E o salmista declara no Salmo 93, verso 2: o teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. Moisés se lembra quem Deus é e esse atributo de eternidade que Deus tem. Quando nós nos lembramos deste atributo, Moisés sabia bem disso, a nossa alma, consequentemente, descansa, se aquieta, se acalma. Porque quando nós lembramos que Deus é eterno, necessariamente nós chegamos à conclusão de que o Deus eterno tem o controle de todas as coisas. Aí no verso 3, então, vem o contraste. Ele diz: fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Em contraste a essa eternidade do Criador, o salmista então lembra-se de onde o homem veio e para onde ele voltará. Diante dessa afirmação, fecha-se todo e qualquer espaço participativo dos homens no que diz respeito aos atos divinos do Senhor, tendo estes, os homens, que regredirem para o seu local de total dependência diante daquele que tem a vida em suas mãos. Diante do Deus eterno, Moisés declara: o homem é pó, não é nada, veio do pó, voltará para o pó, do mundo não levará nada. Talvez Moisés tinha lembrado da glória que ele tinha no Egito, da glória da qual ele participava no Egito, da glória do próprio Egito, de tudo que Deus tinha dado a Israel no deserto. Mas o legislador de Israel, ele lembra o princípio bíblico de que o homem é pó. Ele mesmo já tinha escrito sobre isso lá em Gênesis, quando narra a criação de Adão e de Eva. O homem é pó, ao pó voltará. Eclesiastes 3:20, todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Perceba, irmãos, a sequência desse salmo. Para onde Moisés está nos levando. Ele inicia a sua poesia chamando Deus de Senhor. Ele lembra-se da eternidade de Deus. E agora ele lembra de quem o homem é diante dessa eternidade. E no verso 4, olha o texto comigo, ele declara: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Moisés então lembra outra coisa. Deus está fora do tempo dos homens. Deus criou o tempo e é dono do tempo. E é aquele também que acabará com o tempo. 2 Pedro 3,8 declara: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O texto aqui não fala
que um dia para o Senhor é 1000 anos literalmente, mas aborda, externa a ideia de que Deus é soberano sobre o tempo e sua perspectiva de tempo difere radicalmente da nossa, porque Ele é atemporal, está fora do tempo, e um dia o tempo dos homens irá se findar, irá acabar. Deus, de forma gloriosa, irá intervir no tempo dos homens e o seu reino se estabelecerá de forma plena, cabal e completa, eternamente, para a glória do seu nome. Ele é o dono do tempo, o tempo é dele, o tempo pertence a ele. Foi ele quem criou o tempo, estabeleceu os homens no tempo. Aí nos versos 5 e 6 ele declara: como a correnteza tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva, que brota ao amanhecer, germina, e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Diante do Deus do tempo, diante do Deus eterno, Moisés conclui novamente: quão passageiros são os homens. Hoje existem, amanhã não mais. É o próprio Deus quem controla as suas vidas. Eles não podem, de maneira nenhuma, fugir do fato de que são um sopro e possuem pouco tempo de vida. Possuem pouco tempo de vida. Os homens, Moisés lembra, e ele chegou até os 140 anos de idade, 120 anos de idade. Os homens possuem pouco tempo de vida. 1 Pedro 1,24 declara: toda a humanidade é como a relva, como a flor do campo, e toda a sua glória como a flor dessa relva. A relva murcha e cai a sua flor. E no Salmo 103, versos 15 e 16, o salmista diz: a vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Hoje existimos, amanhã não existiremos mais. Passageiros. Temporais, transitórios, finitos, nessa esfera física. O que são os homens diante de Deus? Quando ele chega à conclusão de que os homens não são nada, absolutamente nada, ele então lembra-se daquilo que permanece sobre esses homens. E o que permanece sobre a humanidade é a ira de Deus. Veja comigo o verso 7. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. A ira de Deus torna-se agora o assunto do salmista. Dessa ira nenhum homem pode escapar ou esquivar-se, pois é merecida devido ao pecado que faz-se presente no coração dos filhos de Adão. Todos os descendentes de Adão estão debaixo da ira de um Deus santo e perfeito. Jeremias 10:10 declara: mas o Senhor é o Deus verdadeiro, Ele é o Deus vivo, Ele é o Rei eterno. Quando Ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Pensem comigo, irmãos. Diante deste Deus santo, eterno, poderoso, grandioso, incompreensível, infalível, imutável, insondável, os homens se apresentam. E a única coisa que nós podemos receber dele, Moisés está falando, é o cálice da sua ira. Pois os homens são
pecadores, transgressores, se desviaram dos caminhos de Deus. Mas Moisés não fica somente nessa manifestação externa de Deus derramando da sua ira sobre os homens. Moisés vai mais além, irmãos. Olha os versos 8, 9 e 10. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. O que há mais de oculto no coração dos homens, Deus prescruta. A luz do Senhor traz à tona a malignidade presente no interior das pessoas, flagrando as suas transgressões e sua rebelião contra um Deus santo. Moisés retoma o princípio bíblico da onisciência de Deus. Deus, ele conhece o mais profundo do nosso ser. Ele sabe em que nós pecamos hoje, onde nós falhamos hoje. As pessoas que estão à nossa volta podem até nos julgar por isso ou por aquilo, mas o Senhor sabe prescrutar os porões dos nossos corações. Os pecados mais ocultos e secretos, Deus vê. E Ele abomina os nossos erros constantes. Quem somos nós diante dEle? Moisés está dizendo: o Senhor me conhece. O Senhor conhece o povo de Israel, não somente como nação, mas cada um em sua individualidade. Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Irmãos, o cenário parece desesperador. Nós estamos diante de um Deus santo, eterno, perfeito, mas ao mesmo tempo diante de um Deus que nos vê, mais profundo do nosso coração, mais profundo da nossa alma, nos vê e conhece todos os nossos pecados. Não podemos fugir dos olhos de fogo do Senhor. Mas, irmãos, Moisés ele vai começar a indagar e a perguntar acerca dessa ira. E essa indagação e esse questionamento de Moisés, ele é profético. Aponta para o futuro. No verso 11, ele declara: quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Em outra versão, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Moisés pergunta, questiona: quem, Senhor? Quem conhece o poder da tua ira? Irmãos, nessa pergunta,
a esperança. Moisés tinha profetizado. Nós vemos no Pentateuco a narrativa de que um dia surgiria um profeta em Israel, que iria ensinar a lei de Deus ao seu povo. Assim como Moisés ensinou a lei de Deus no Monte Sinai ao povo de Israel, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós vemos este novo, último e poderoso profeta subindo ao monte e ensinando o seu povo. Quem conheceu o poder da ira de Deus? Nenhum homem. Nenhum homem é capaz de conhecer o poder da ira de Deus. Só Jesus Cristo. O homem-Deus, o Deus-homem, bebeu o cálice da ira do Pai em favor dos pecadores. Ele conhece o pleno poder da morte e passou por ela para redimir os que nele creem e conceder aos mesmos vida e vida em abundância. Sabe por que não somos consumidos? Porque Deus, ao olhar para mim e para você, vê Jesus Cristo. Jesus disse a Pedro em João 18:11, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Em Marcos 14:36, Jesus dizia em agonia, orando, Abba, Pai, tudo te é possível, afaste de mim este cálice, o cálice da tua ira, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Isaías 53:5, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A ira de Deus, que preparada estava para nos consumir, consumiu o seu filho ali na cruz. E o retorno que nós devemos dar ao Deus Criador é tão somente um coração curvado em total reverência diante daquilo que Ele fez por nós na cruz. Hoje Ele continua nos prescrutando, nos sondando, nos conhecendo, vendo os nossos corações, os porões da nossa alma, mas os pecados que nós apresentamos corriqueiramente, cotidianamente, eles são dia após dia perdoados por causa do sangue de Jesus Cristo. Jesus sentiu a ira de Deus em nosso lugar. Aí agora, irmãos, nós chegamos a uma declaração tremenda de Moisés. Olhe comigo o verso 12. Diante de tudo isso que ele falou anteriormente, ele declara, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabe o que Moisés está dizendo aqui? Por favor, não permita que eu perca tempo. A minha vida é passageira. Estou aqui, amanhã não estarei mais. Tu és grande e poderoso, teu perdão me alcançou. Por favor, não me deixe perder tempo enquanto aqui vivo, mas me ensina a aproveitar todas as oportunidades, todas as ocasiões, para que eu tenha um coração sábio e que eu viva de forma sábia nessa terra.
Moisés ora ao Senhor lhe pedindo que diante de sua pequenez, quando comparada à grandeza do soberano Deus, este lhe faça apto para discernir as coisas, os tempos, o mundo que está à sua volta, para que alcance coração sábio e entendido, não vivendo como nécio, burro, tolo, mas prudente, diante de um tempo tão curto que ele possui no mundo dos homens. A grande pergunta, questionamento, indagação é esta: irmãos, o que estamos fazendo com o nosso tempo? Não temos mais tempo a perder. O Senhor nos alcançou. E uma vez alcançados pelo Senhor, devemos, assim como Moisés, exalar essa glória o tempo todo o tempo, onde estivermos, porque amanhã não estaremos mais aqui. Vida cristã é algo muito sério. Sabe, você acordar e dizer: Deus, não me deixe perder tempo hoje com besteira. Me ajude a ser sábio e a proclamar o nome do Senhor onde eu estiver. Senhor, não me deixe perder tempo nesse curso que eu estou fazendo. Se não é da tua vontade, me expulsa, me tira daqui. Senhor, se esse trabalho, se esse emprego tem atrapalhado a tua obra, dá-me, Senhor, outra porta, outra oportunidade. Irmãos, sabedoria, que vai além de conhecimento, não basta conhecer, é necessário saber colocar este conhecimento em prática. Falamos aqui sobre a questão do aborto. Estamos perdendo tempo, enquanto o mundo ganha tempo em de forma ousada apregoar aquilo que ele crê, enquanto a igreja do Senhor se cala, se acomoda, não externa aquilo em que crê. O pastor Russell Shedd afirmou: no Salmo 90, Moisés pede que Deus nos ensine a contar os nossos dias para alcançar um coração sábio. E ele diz: consideremos alguns elementos chaves nessa oração. Primeiro, somente Deus conhece quantos dias restam da nossa vida. A certeza da morte é inegável. Igualmente certo é o fato de que ninguém sabe em que dia ele, o Senhor, virá. Deus, nosso professor supremo, conhecedor de todas as coisas, marca a carga horária na escola da vida. Ele é quem assina o diploma ou reprova os alunos. Segundo, os melhores alunos pedem a ajuda de Deus para evitar o desperdício do tempo. Dias não contados referem-se a dias não aproveitados, horas em que nada se faz ou não se aprendeu nada de valor. É óbvio o que o pastor está dizendo aqui. Perdemos tempo com muita coisa que são passageiras. E não temos investido tempo em oração, em leitura da palavra, em congregar, em estar com a família do Senhor, em comunhão. Tempo desperdiçado. E se Deus colocá-lo numa balança, seremos certamente reprovados. O homem que quer aprender, continua o pastor Russell Shedd, a sabedoria de Deus, avalia tudo à luz da eternidade.
Terceiro, o objetivo das lições de Deus visa alcançar um coração sábio. Ele mostra o caminho e motiva seus servos a progredir nessa direção. Revelou sua infalível palavra para ser luz e lâmpada para os pés dos que andam nos caminhos sinuosos deste mundo. Como viver dias que agradam a Deus? É simples. Leia a Bíblia. Mas estamos muitas vezes como desesperados, sem saber o que fazer, tolos, indagando ao mundo e aos homens para onde ir, onde as Escrituras já nos mostram há muito tempo que caminhos devemos trilhar. Sabe por que erramos tanto? Porque não consultamos quem deveríamos consultar: Deus e a sua palavra. Coração sábio tem paralelo com aquilo que Paulo disse em Colossenses 1:9. Escute, o apóstolo Paulo declarou: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo ora para que os irmãos sejam sábios, possam discernir o tempo, as coisas, não sejam tolos, débeis, imbecis, mas aptos para entender as coisas e poder ministrar uma palavra de conselho àqueles que os cercam. Irmãos, Deus quer nos capacitar para ajudarmos o outro, para ouvirmos o outro, para aconselhar o outro. Mas muitas vezes nos apresentamos somente como crentes desesperados, atrás de conselhos. Não que isso não seja legítimo, é sim legítimo se aconselhar com quem sabe, com quem entende, com quem busca o Senhor em sua palavra, mas Deus também quer lhe usar para fazer isso. E o que nós devemos buscar é sabedoria em Deus. Paulo diz em Romanos 8,14, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E é o Espírito Santo quem guia os servos do Senhor. David Brainerd, um grande missionário, servo do Senhor, no limiar da sua morte, declarou: não teria vivido a minha vida diferentemente do que vivi por nada neste mundo. Sabe por quê? Ele gastou todos os seus dias servindo ao Senhor, vivendo para a glória do Senhor. Meu irmão, minha irmã, para quem você vive? Você vive para quem? A quem você tem anunciado? Acerca de quem você tem falado? Quem as pessoas podem ver em você? Qual é o assunto principal das suas conversas? Qual é a pessoa, ou quem é a pessoa que mais aparece nas suas redes sociais? É você mesmo e a sua vaidade? Ou é Jesus? Ou é o Senhor?
Estamos falando aqui de prioridades. De quem toma conta das nossas vidas. De quem queremos mostrar. A quem queremos compartilhar. No verso 13, olhe comigo para o texto. O salmista declara: volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Moisés reconhece que só Deus pode socorrer o seu povo em tempos de aflições e angústias. Salmo 109, 26 declara: socorro, Senhor, meu Deus, salva-me pelo teu amor leal. Salmo 44, verso 26 declara: levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Estamos agora diante de um contexto tenebroso, de um mundo tenebroso. E Moisés então declara que só Deus pode socorrer os seus filhos. Só Deus pode guardar e proteger os seus filhos. Só Deus pode livrar os seus filhos de uma geração ímpia e perversa. Verso 14, veja comigo. Satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Irmãos, são os atributos de Deus que saciam plenamente os seus filhos. Moisés reconhece que só o Senhor é capaz de preencher completamente os homens, sendo o Criador mais importante que toda e qualquer outra coisa. Olha o que Moisés está dizendo: só o Senhor pode saciar com a tua bondade, com o teu amor, com a tua misericórdia, a minha vida e o povo de Israel. Só o Senhor, só o Senhor. Meu irmão, minha irmã, o que é que tem saciado o seu coração? Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Nos encontramos em um contexto terrível, onde os crentes estão desesperados atrás de muitas coisas. De títulos, de cargos, de nomes, de bens. Ora, tudo aquilo que Deus decidir nos conceder é legítimo. E certamente trabalharemos e Ele nos dará. Porém, o que é que de fato tem saciado os nossos corações? Moisés deixou o Egito. Provavelmente seria um dos príncipes do Egito. Por causa do Senhor. Porque ele sabia que Deus era mais importante. Em Jeremias 31, 25, a palavra declara: eu, o Senhor, restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Deus é poderoso para matar a sede do nosso coração. E é o único capaz de matar essa sede. Esposa, esposo, filho, filha, carro, casa, títulos, cargos, profissões, não irão matar a sede que há no seu coração. São como poços rotos, como diz o profeta Jeremias, nos quais cavamos, e não saciará a nossa sede. Só Deus pode preencher a sede dos nossos corações. Só Deus. Ele é mais importante. Veja comigo o verso 15. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste,
pelos anos em que tanto sofremos. Moisés sofreu muito, irmãos. Nós sabemos disso quando lemos Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico. Mas Moisés declara que Deus é poderoso para alegrar o seu povo em tempos de sofrimento. Deus tem o poder de converter o pranto em festa, a tristeza em alegria, é óbvio. Porque nós não teremos muitas coisas neste mundo. A vida cristã é uma vida de renúncia, de privação, de tribulação, de aflição. Aí Moisés então declara: mas o Senhor, em meio à aflição, à privação, à angústia, é poderoso para nos alegrar com a sua presença. Salmo 30:11, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha passado ou esteja passando por um momento de dificuldade. Nesse momento de dificuldade, saiba de uma coisa: o Senhor imprimirá em seu coração a certeza de que Ele é aquele que sustenta todas as coisas e que está no controle da sua história. Leamos o verso 16. Moisés declara: sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Irmãos, Moisés clama pela intervenção de Deus sobre o seu povo. Somente a glória do Senhor no meio do seu rebanho é capaz de fazê-los resplandecer em meio ao deserto, sendo luz às outras nações. Olha só a oração de Moisés. Mostra-nos a tua glória. Revela-te as tuas obras. Meu irmão, minha irmã, nós temos orado isso. Qual tem sido o enredo das nossas orações? Senhor, me dá isso. Senhor, me faz prosperar. Senhor, abre essa porta. Senhor, faz com que eu tenha êxito. Senhor, mostra-nos a tua glória. Senhor, revela-me as tuas obras. Senhor, diz a nós quem tu és. Salmo 92:5 declara: como são grandes as tuas obras, Senhor. Como são profundos os teus propósitos. Salmo 145, verso 11 declara: eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder. Irmãos, nós vivemos para anunciar entre as nações a glória de Deus. É para isso que nós existimos. Anunciar essa glória onde nós estivermos. No contexto em que nós estivermos. E então ele conclui o verso 17 declarando: veja comigo. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus e soberano. Consolida. Confirma para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Moisés então clama pela graça de Deus, favor imerecido. Ele clama por sua beleza sobre os seus escolhidos, pois é Ele quem dá a vitória aos seus servos e estes dependem totalmente dEle em tudo o que vierem a fazer. Os irmãos lembram quando o Senhor estava irado com o povo de Israel e disse: não subirei com vocês, não continuarei com vocês. O Senhor disse que enviaria o seu anjo. Era o próprio Deus, este anjo.
mas de forma esporádica, momentânea. Moisés então olha para o Senhor e diz: não, Senhor, não sairemos daqui se a presença do Senhor não for conosco. Porque Moisés sabia que o povo de Israel só teria êxito se o Senhor estivesse com eles. E quando Moisés declara, consolida, confirma a obra das nossas mãos, Moisés está dizendo: eu só terei sucesso junto com o povo de Israel. Nós só teremos êxito, nós só seremos bem-sucedidos se o Senhor estiver conosco. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Pó. Nada. Pequenos. Passageiros. Quem é Deus, irmãos? Quem é Deus? Eterno, soberano, poderoso, transcendente, perfeito. Mas em Isaías, através do profeta, ele declara: habito num trono alto e sublime, mas me revelo e vou ao encontro daquele que se quebranta diante da minha presença. O Deus soberano está no nosso meio. E o que ele declara para nós nessa noite é que tem em suas mãos as nossas vidas. E assim como Paulo declarou em 2 Timóteo 2:1, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. É a graça de Jesus. É o amor de Jesus. É a misericórdia de Jesus que nos capacitará a perseverar, a continuar e a viver para a glória dele.